Boa noite. Bem-vindo a mais uma história calma, feita para te acompanhar enquanto você adormece. Antes de começarmos essa viagem no tempo, encontre um lugar confortável para se acomodar. Aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. E deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Você desperta com o som das ondas batendo contra as estacas do cais, o cheiro de sal e madeira molhada envolvendo seus sentidos como um velho manto. O ar é frio, cortante, e você sente o peso do amanhecer sobre os ombros, um início que carrega em si o presságio de algo maior. O vilarejo nórdico ao seu redor ainda está sonolento, mas mesmo assim a vida pulsa. Pescadores remendando redes, crianças correndo entre cabanas de madeira e o som distante de um martelo batendo contra o ferro. Você está em casa, mas ao mesmo tempo sente-se deslocado, como se tivesse acordado de um sonho e colocado os pés em um mundo que não é inteiramente seu. O chamado do mar é um murmúrio profundo, quase um sussurro divino. Você já o ouviu antes, mas hoje ele soa diferente, mais urgente. Seus pés o levam até a beira do cais, onde um drácar repousa imponente. As cabeças entalhadas dos dragões na proa parecem fitá-lo, os olhos de madeira refletindo uma determinação que ainda precisa nascer dentro de você. Você toca o casco do navio, sentindo a aspereza da madeira, e uma onda de lembranças inunda sua mente. Histórias de guerreiros que não voltaram, de mundos que ninguém ousou cartografar, e de deuses que se movem invisíveis entre os mortais. Um velho conhecido aproxima-se de você, Bjorn, o construtor de navios. A barba grisalha e as mãos calejadas contam a história de um homem que viveu mais de uma vida no mar. Ele lhe dá um olhar pesado, um que carrega tanto advertência quanto compreensão. Você ouviu também, não foi? Ele pergunta, sem precisar dizer o quê. Você apenas acena, pois explicar seria impossível. O chamado não é apenas do mar, é dos próprios deuses. Enquanto caminha pelo vilarejo, percebe o frio que vem do norte, mais cruel que o normal, e o céu coberto de nuvens que parecem conter segredos antigos. Os anciãos falam de sinais, corvos que aparecem aos pares, sonhos com árvores que sangram e o som de chifres que ninguém toca. Essas histórias se enredam em sua mente como se preparando o terreno para algo que já estava destinado a acontecer. Você entra na grande casa do Jarlar, um salão iluminado por tochas e aquecido pelo fogo central. Peles de animais forram os bancos e símbolos rúnicos gravados nas paredes contam histórias de feitos passados. O Jarlar, um homem de presença imponente, observa você de seu trono de madeira entalhada. Dizem que você vai partir, ele declara, sem tom de pergunta. Que os deuses sussurraram em seu ouvido. Você hesita por um momento, mas sabe que não pode negar. O Jarlar se inclina para frente. Então, vá. Mas lembre-se, os deuses não dão presentes, eles cobram preços. Saindo do salão, você sente um misto de medo e excitação. O vento traz consigo o som distante de chifres, ou talvez seja apenas sua imaginação alimentada por tudo que ouviu. De qualquer forma, você sabe que não pode mais ignorar o que sente. A noite chega lentamente, e sob a luz fraca da lua, você caminha até a praia. O drácar está lá, agora parecendo mais vivo do que nunca, como se esperasse apenas você para tomar forma de fato. Na areia, você encontra símbolos rúnicos desenhados com precisão, como se alguém tivesse feito um ritual. Eles giram em sua mente como enigmas, e um arrepio percorre sua espinha. Ao se abaixar para tocá-los, uma voz ecoa em sua cabeça, profunda, firme, inconfundível. Não é a voz de um homem, nem de algo humano. O caminho está diante de você, ela diz, mas cada passo será pago. O som o faz recuar, mas você não se sente sozinho. Por um momento, o mundo parece maior, expandindo-se além do que seus olhos conseguem perceber. Você pensa nas histórias que ouviu sobre Yggdrasil, a árvore que conecta os 9 mundos. Será que essa jornada o levará por eles?
Será que seu destino está entrelaçado aos fios que as Nornas tecem no grande tear do universo? O vento aumenta, fazendo as velas do Drakkar baterem suavemente, como se o navio respirasse. Você sabe que amanhã será o dia da partida. Bjorn lhe disse que o barco já tem guerreiros, exploradores e mercadores dispostos a enfrentar o desconhecido. Mas você não vai por ouro, nem por terras. Vai porque algo maior o chama. Algo que você não consegue nomear, mas que sente nas profundezas da alma. Antes de retornar ao vilarejo para descansar, você se ajoelha na areia fria e fecha os olhos. Um sussurro em seu coração pede força, coragem e sabedoria. Mas quando abre os olhos, 2 corvos estão observando você, imóveis e atentos. Eles não se movem mesmo quando se aproximam. É então que percebe Hugin e Munin, os mensageiros de Odin. O peito se aperta. Se eles o observam, isso significa que o pai de todos já está de olho em sua jornada. Com esse pensamento, você se levanta, sentindo o frio menos hostil, como se agora carregasse consigo algo maior que o medo. Você retorna lentamente ao vilarejo, cada passo ecoando como parte de um rito de passagem. Esta noite será a última sob o teto conhecido. Amanhã, o mar e os deuses serão seu único lar. Você acorda antes do sol, com o coração batendo mais rápido do que deveria. A sensação não é de medo, mas de antecipação, como se o dia fosse um marco inevitável. Ao abrir a porta de sua cabana, o ar frio da manhã morde sua pele, e o silêncio é quase sagrado, quebrado apenas pelo som dos corvos. 2 deles, os mesmos da noite anterior, agora estão empoleirados em uma estaca próxima, observando você com olhos escuros e inteligentes. Hugin e Munin. Você quase sente vontade de saudá-los, mas não ousa quebrar o silêncio. O vilarejo começa a ganhar vida aos poucos. Você caminha em direção ao centro, onde os anciãos estão reunidos. É ali que a vidente vive, uma mulher que poucos ousam visitar sem necessidade. Sua cabana é cercada de ossos de animais, ervas penduradas e símbolos que parecem vibrar sob a luz fraca do amanhecer. Você hesita na entrada, sentindo um frio que não vem do clima. Ao entrar, é como se cruzasse para outro mundo. O interior está tomado pelo cheiro de fumaça e ervas queimadas. Ela está lá, sentada diante de um pequeno fogo, com olhos que parecem ver através de você. Velha como a própria terra, com cabelos como teias prateadas e mãos cobertas de runas pintadas. Você demorou, ela diz, antes que você fale qualquer coisa. A voz dela é grave, firme, como se carregasse o peso de 1000 invernos. Você se senta no chão diante dela e por um momento não sabe o que dizer. Mas não precisa, ela já sabe. Odin falou com você, ela afirma, e o choque em seu rosto a faz sorrir de leve. Você pensa que foi sonho, ou talvez um devaneio, mas os deuses não falam à toa. Eles escolheram você. Ela se inclina para a frente e segura suas mãos. A pele dela é áspera como casca de árvore. Sua jornada será abençoada e amaldiçoada. Os presentes de Odin sempre vêm com um preço. Você sente o peso daquelas palavras e tenta perguntar qual preço, mas ela balança a cabeça. Não é assim que funciona. O destino não é revelado de uma vez. Ele se mostra como a maré, aos poucos e quando quer. Ela se levanta e começa a caminhar pelo espaço apertado da cabana, recolhendo pequenas bolsas de ervas, pedaços de osso e pedras marcadas com runas. Você cruzará os 9 mundos, mesmo que nunca pise em todos. Caminhará por sombras, se sentará ao lado de gigantes e verá o rosto da morte. Mas, acima de tudo, será visto. E ser visto pelos deuses não é bênção simples. Ela joga as runas no chão. Os símbolos se espalham, criando padrões que só ela entende. Ela fecha os olhos por um momento, murmurando palavras em uma língua que você não reconhece. E então para, ficando em silêncio absoluto. Quando finalmente fala, a voz é quase um sussurro. Você levará a marca de Yggdrasil. Ela o guiará ou o consumirá. Você olha para as runas, tentando entender, mas elas são apenas marcas para você.
A vidente se aproxima novamente e pega sua mão. Com um pequeno punhal, corta a ponta de seu dedo. O gesto é tão rápido que você mal sente a dor. Ela pinga o sangue sobre as runas e quando o vermelho se mistura ao entalhe, ela sorri. Agora você está ligado ao que ainda não entende, ao que está por vir. A dor aumenta, mas junto dela há um calor estranho que se espalha pelo seu braço e alcança o peito. Por um instante você vê uma coisa, a sombra de uma árvore colossal, cujos galhos tocam o céu e cujas raízes mergulham no abismo. É Yggdrasil, a árvore do mundo, e em seu tronco figuras que você não reconhece, gravadas como cicatrizes vivas. Você pisa e a visão some, mas sabe que não foi imaginação. Ela lhe entrega um pequeno amuleto feito de osso com runas gravadas. Para proteção, ela diz, e para lembrança, o que caminha no caminho dos deuses não caminha sozinho. Nem sempre os que acompanham são amigos. Você entende o aviso. Ao sair da cabana, a luz do dia já começa a dominar o horizonte. Você respira fundo, sentindo o peso do encontro. Os guerreiros começam a se reunir perto do Drácar, preparando suprimentos e verificando armas. Você vê Bjorn, que dá um leve aceno de cabeça, como se já soubesse que você foi ver a vidente. Os sons do vilarejo agora parecem diferentes. Cada voz, cada martelada, cada risada carregam uma melancolia que antes você não percebia. Talvez seja porque você está deixando tudo isso para trás. Talvez porque sabe que, mesmo que volte, não será o mesmo. Mais tarde, sozinho na praia, você observa o mar. Ele parece imenso, infinito, mas agora você entende que há muito mais além dele. Outros mundos, outros reinos, e você está prestes a se lançar na intersecção entre todos eles, com um destino que nem mesmo a vidente ousou explicar por completo. O vento aumenta e ao longe você ouve novamente o som dos corvos. Hugin e Munin decolam em um voo sincronizado, desaparecendo no horizonte. Você se pergunta se estão levando notícias de você para Odin, e sabe, no fundo, que estão. O sol mal havia rompido o horizonte quando você chegou ao cais. A madeira do dracar estava fria sob seus dedos, como se guardasse em si a essência das águas gélidas que logo enfrentaria. Hoje é o dia. O vento sopra forte, levantando a areia e agitando as velas enroladas, como se os próprios elementos testassem sua determinação antes mesmo da partida. Os outros já estão reunidos. Guerreiros com armaduras de couro e metal, exploradores com olhos que brilham pela promessa do desconhecido, e alguns mercadores que buscam oportunidades onde outros veem apenas perigo. Bjorn está no centro de tudo, distribuindo ordens com a autoridade de quem já enfrentou muitas travessias. Verifiquem as cordas, reforcem os remos. Sua voz é firme, mas não há dureza nela, apenas a serenidade de quem entende que o mar não perdoa descuidos. Quando ele percebe sua aproximação, dá-lhe um aceno breve e significativo, como se dissesse sem palavras: agora é tarde para voltar. Você observa cada detalhe do navio. A proa entalhada em forma de dragão parece quase viva, a boca aberta como se estivesse prestes a rugir contra o mar. As runas gravadas ao longo do casco brilham discretamente sob a luz cinzenta da manhã. Você se lembra do amuleto que a vidente lhe deu e o segura com força, sentindo o calor reconfortante que emana dele. Talvez seja só sua imaginação, ou talvez seja algo mais. Os guerreiros começam a embarcar, e você os segue. O cheiro da madeira misturado ao sal e ao couro cria um ambiente que é ao mesmo tempo familiar e completamente novo. Você encontra seu lugar entre os remadores, onde passará horas, talvez dias, puxando o peso do navio sobre as águas. Antes de sentar, olha para o vilarejo uma última vez. As cabanas pequenas e aconchegantes parecem distantes, quase irreais. Você sabe que, mesmo que retorne, não será a mesma pessoa que partiu. O Jarlar aparece, acompanhado de 2 anciãos. Ele carrega um chifre entalhado e os outros 2 trazem pequenos sacos de ervas.
É um ritual de partida, um pedido de bênção aos deuses. O Jarlar levanta o chifre, derramando hidromel no mar. Para Njord, que nos guia pelas águas. Para Thor, que nos protege da fúria do trovão. E para Odin, que tudo vê e tudo toma. As palavras ecoam e os guerreiros respondem com um grito uníssono, batendo os punhos contra os escudos. Você sente a vibração no peito. Então, finalmente, o Drakkar desliza para a água. Os remos mergulham em sincronia e você sente o peso real da travessia. O mar não dá boas-vindas, ele exige respeito. As ondas são pequenas no início, mas o vento não para de crescer. O céu começa a se fechar, as nuvens escuras se formando como presságio. O rugido distante do trovão é quase uma saudação dos deuses. Bjorn se aproxima e se agacha ao seu lado. Primeira viagem? Ele pergunta, e você apenas confirma com um gesto. Ele sorri. O mar é um inimigo e um aliado. Ouça-o. Ele fala com quem presta atenção. Você tenta entender o que ele quer dizer, mas o som das ondas, do vento e dos remos cria um coro tão intenso que parece impossível ouvir qualquer outra coisa. Horas passam e a terra desaparece do horizonte. O mar se torna tudo o que existe. É então que a verdadeira provação começa. As ondas aumentam, o Drakkar sobe e desce como um brinquedo à mercê das águas. Você sente os músculos queimarem enquanto continua remando, e a cada puxada se pergunta se o navio será capaz de resistir. O vento grita e a chuva começa a cair, fria e impiedosa, batendo no rosto como pequenas lâminas. Bjorn grita ordens para manter o ritmo. Os guerreiros entoam cantos antigos, tentando manter o medo afastado. Um deles, um homem enorme com cicatrizes no rosto, olha para ele e ri entre os dentes. É assim que começa, jovem. Os deuses estão apenas nos testando. Mas o riso dele não esconde a tensão nos olhos. Você se lembra da vidente. Odin falou com você. As palavras ecam em sua mente, e você se pergunta se esta tempestade é parte do preço que os deuses cobraram. Um relâmpago corta o céu, iluminando por um instante o rosto dos homens ao seu redor. Ninguém fala agora. Cada um está preso em sua própria batalha, lutando contra o mar, contra o medo e contra os pensamentos que vêm nos momentos em que a morte parece próxima. De repente, um rugido mais alto que os outros. Uma onda maior que todas surge, como se o próprio mar quisesse engolir o navio. O Drakkar sobe e por um instante parece que o mundo inteiro se virou. Você segura firme, rezando para que as runas, os rituais e o amuleto sejam suficientes. Quando o navio desce novamente, a madeira range, mas permanece firme. Alguém ri nervosamente e outro grita uma prece. Bjorn olha para todos e levanta a voz. Estamos vivos! Continuem! Você respira fundo, tentando recuperar o controle do próprio corpo. A tempestade continua, mas algo dentro de você muda. Entre o caos, você sente um estranho tipo de paz, como se estivesse exatamente onde deveria estar. A cada remada, a cada onda superada, percebe que o chamado que sentiu não era só para navegar, era para se encontrar no meio da tempestade. Horas depois, quando a noite cai, a tempestade começa a ceder. O mar ainda está agitado, mas os relâmpagos diminuem e a lua aparece entre as nuvens. O silêncio que se segue é quase ensurdecedor. Os homens exaustos param por um momento e você ergue os olhos para o céu. 2 corvos voam sobre o navio, Hugin e Munin. Você sorri, mesmo cansado. Odin está assistindo. A manhã seguinte chega sem cerimônia, como se a noite anterior nunca tivesse existido. O mar, agora calmo, parece zombar da fúria que mostrou durante a tempestade. As ondas balançam suavemente o Drakkar, e o sol nasce atrás de um véu de névoa, tingindo tudo com tons dourados e cinzentos. É belo e ao mesmo tempo estranho. Um silêncio pesado paira no ar, como se o mar inteiro estivesse prendendo a respiração.
Você acorda com o corpo dolorido. Cada músculo protesta, lembrando-o do esforço da noite anterior. Os outros homens estão igualmente exaustos, mas ninguém reclama. Bjorn caminha entre eles, verificando o estado do navio, ajustando cordas, inspecionando as velas. Ele parece incansável, e você se pergunta se a força dele vem apenas da experiência ou de algo maior. Estamos vivos, ele diz, com um sorriso breve mas firme. E isso significa que Odin ainda tem planos para nós. Alguns dos guerreiros respondem com risos cansados, outros murmuram preces silenciosas. Você se mantém calado, segurando o amuleto que a vidente lhe deu, como se o pequeno pedaço de osso pudesse responder às perguntas que não ousa fazer em voz alta. O dia passa lento. Você aprende o ritmo do mar, o trabalho de remar, os momentos de descanso, os turnos de vigia. Conversas surgem entre os guerreiros, histórias de batalhas, de viagens a terras estrangeiras, de encontros com criaturas que parecem saídas das lendas. Um deles, um homem mais velho chamado Eirik, fala sobre uma vez em que enfrentou um Draugr, um morto-vivo que guardava tesouros amaldiçoados em uma ilha perdida. Os outros riem, dizendo que é só história de fogueira, mas você percebe que, no fundo, eles acreditam. Enquanto ouve, o mar começa a mudar. Primeiro é quase imperceptível, a água ficando mais escura, a brisa mais fria. Depois a névoa aumenta, envolvendo o Drakkar como um véu. Em pouco tempo, a visão ao redor desaparece completamente. É como navegar dentro de um sonho, ou de um pesadelo. Bjorn ordena silêncio. Não estamos sozinhos, ele diz, com um tom que não aceita discussão. Você sente um arrepio percorrer a espinha. E então, ouve, um som baixo, distante, como um tambor que ressoa sobre a água. Bum, bum, bum. Os homens olham ao redor, tentando localizar a origem. É impossível dizer de onde vem. Bjorn caminha até a proa, olhando para a névoa como se pudesse vê-la. Fiquem atentos, ele diz. Essas águas não são comuns. Você sente o mesmo. É como se o mundo tivesse mudado de repente. A névoa parece ter vida própria, se movendo como se respirasse. O tambor continua, mais forte agora, como se algo estivesse se aproximando. Você segura o remo com mais força, sentindo a madeira úmida sobre os dedos. Então, de repente, surge uma silhueta. Um navio, mas não como o de vocês. É maior, mais ornamentado e parece brilhar com uma luz própria, espectral. Os guerreiros seguram os escudos, prontos para lutar, mas Bjorn levanta a mão, pedindo calma. Não ataquem, ele diz, ainda não. O outro navio se aproxima devagar, deslizando pela água sem fazer barulho algum. Quando chega perto o suficiente, você vê as figuras a bordo. Guerreiros, altos, com elmos e armaduras que parecem antigas, mais antigas que qualquer coisa que você já viu. Mas há algo errado. Eles não se movem como homens vivos. Seus olhos brilham com um tom pálido e suas peles têm a palidez da lua. Eles não são deste mundo, murmura Eirik, e você sente o sangue gelar. Um deles, que parece ser o líder, ergue a mão em saudação. É um gesto estranho, solene, como se estivesse invitando vocês a segui-los. Bjorn não hesita. Vamos atrás deles, ele ordena. O navio espectral começa a se mover e o Drakkar acompanha. A sensação é de ser puxado para um lugar do qual talvez não haja retorno. O tambor continua, sincronizado com o bater do seu coração. Você tenta perguntar a Bjorn o que está acontecendo, mas ele apenas responde: estamos entrando em um dos caminhos entre os mundos, os mortos nos guiam. Ele diz isso como se fosse algo natural, mas você percebe a tensão em sua voz. A névoa fica mais densa, o som do mar desaparece. É como se vocês estivessem navegando fora do tempo, fora do mundo. Então, do nada, o navio espectral para. O líder deles aponta para a frente. A névoa se abre, revelando algo que tira seu fôlego. Uma ilha.
Mas não uma ilha comum. É coberta por árvores retorcidas, com folhas negras como carvão. Um brilho estranho emana do solo, como se a própria terra estivesse viva. No centro, erguendo-se mais alto que qualquer torre que você já viu, está uma pedra monolítica, coberta de runas brilhantes. Terra sagrada, Bjorn diz, e amaldiçoada. O navio espectral começa a se afastar, voltando para a névoa. O som do tambor desaparece junto com ele. Vocês ficam sozinhos, diante da ilha que parece observar cada um de vocês. Os homens murmuram entre si, inquietos. Eirik cospe no chão. Não gosto disso, ele diz. Esse lugar fede a morte. Bjorn olha para você. É aqui que começa de verdade, ele afirma. Foi por isso que Odin chamou você. Você sente o peso das palavras. A vidente disse que você cruzaria mundos. E agora você entende. Este não é apenas um mar. Este não é apenas uma ilha. Este é o limiar entre os vivos e os mortos. Você olha para a pedra no centro da ilha e sabe, sem sombra de dúvida, que é para lá que deve ir. O silêncio que envolve a ilha é quase palpável. O dracar encosta suavemente em uma faixa estreita de areia negra, e você é o primeiro a descer. O chão sob seus pés parece quente, como se algo queimasse sob a superfície, e o ar tem um cheiro metálico, como sangue misturado à terra úmida. Os outros homens desembarcam atrás de você, formando um semicírculo em volta de Bjorn, que permanece firme, com os olhos fixos na pedra monolítica no centro da ilha. Não espalhem medo, ele ordena, a voz grave ecoando como um comando divino. Respeitem este solo, é antigo, muito antes de nós. Eirik resmunga alguma coisa sobre preferir enfrentar uma centena de saxões do que andar por terras assim, mas mesmo ele guarda silêncio quando Bjorn lança um olhar severo. Atravessar a ilha não é simples. A vegetação parece viva, com galhos retorcidos que quase se movem quando vocês passam. Você sente a cada passo que está sendo observado. Não por homens, não por animais, mas por algo mais profundo, invisível, que pertence a este lugar. Enquanto avançam, a tensão aumenta. O amuleto que você carrega aquece em seu peito, quase queimando. Você não sabe se isso é um aviso ou uma bênção. Bjorn percebe seu desconforto. Ele sente também, diz, sem explicar o que quer dizer. Quando finalmente chegam à pedra, a sensação se intensifica. É imensa, maior do que parecia à distância, coberta por runas que brilham com um azul pálido, como se a luz viesse de dentro da pedra. Não é natural, nada é. Bjorn coloca a mão sobre a superfície fria. Este é um marcador, explica, um portal. Os antigos diziam que haviam lugares onde os mundos se tocam, Midgard, Hel e às vezes até Asgard. Ele olha para você com seriedade, e este é um deles. Você lembra das palavras da vidente. Odin falará com você onde o véu é mais fino. Seu coração dispara, este deve ser o lugar. Então, sem aviso, a voz começa. Não é uma voz humana. Ela surge de todos os lados, ecoando dentro da sua mente, como se os próprios ventos falassem. Uma língua antiga, que você não conhece, mas de algum modo entende. Caminhante, você ouviu o chamado e veio. Os outros guerreiros olham ao redor, assustados. Eles não parecem ouvir a mesma coisa que você. Bjorn apenas observa, como se soubesse o que está acontecendo. Quem fala comigo? Você pergunta, a voz tremendo apesar de si. Eu que vejo todos os mundos. Eu que dei um olho para beber da sabedoria do poço. Eu que guio os vivos e os mortos. Eu sou o que sempre esteve à sua sombra, viajante. Você cai de joelhos. Não há dúvida, é Odin. A presença dele é esmagadora. Você sente o peso dos 9 mundos sobre os ombros, o frio e o calor ao mesmo tempo, o conhecimento e a morte entrelaçados. A voz continua. Há um caminho diante de você, mas cada passo terá um preço. Para cruzar o limiar, você deve oferecer algo de si.
Não só sangue, mas lembrança, um pedaço daquilo que o faz ser quem é. A ideia de perder parte de si é mais assustadora do que qualquer batalha, mas você já sabe que não pode recuar. O que devo fazer? A pedra brilha mais forte, como respondendo ao seu juramento silencioso. Toque o marcador e escolha o que perder. Você se aproxima da superfície fria. O toque faz seu corpo inteiro estremecer. Imagens invadem sua mente. Sua infância, os rostos dos que ama, os dias simples antes desta jornada. E então, uma pergunta vem, não em palavras, mas em sensação. O que você está disposto a sacrificar? Os guerreiros ao redor assistem em silêncio. Eles não entendem. Para eles, você só está parado, tocando uma pedra. Mas para você, este é o momento que define tudo. Você pensa em recusar, em dizer que já ofereceu o suficiente. Mas então lembra, a vidente disse que o destino não espera. Então você escolhe. Um pedaço de quem você é. Um rosto, um nome, uma memória que nunca mais voltará. A pedra consome sua oferta. Um calor insuportável invade seu corpo. E então, silêncio. Quando abre os olhos, está em outro lugar. O mundo mudou. A floresta retorcida e a pedra desapareceram. Você está em um vasto campo, iluminado por uma aurora que dança em cores impossíveis. Montanhas flutuam no horizonte e rios de luz cruzam o céu. É belo e terrível, um lugar que não pode existir em Midgard. Bjorn não está, os guerreiros não estão, você está sozinho. Uma figura surge à distância, um homem alto, com um manto azul escuro e um chapéu largo, segurando uma lança. Um corvo em cada ombro. Ele sorri, e é um sorriso que não pertence a mortais. O caminho começa agora, Odin diz, e sua voz não ecoa no ar, mas diretamente dentro de você. Você entende, a travessia não é apenas sobre mares ou terras distantes, é sobre atravessar mundos, e sobreviver ao que os deuses exigem. Você sente o peso da presença de Odin como se estivesse diante de uma montanha viva. A realidade ao redor pulsa, instável, como se estivesse sendo moldada por sua vontade. É impossível olhar diretamente para ele por muito tempo. Seus olhos brilham como estrelas antigas, e seu corpo parece mudar, assumindo formas diferentes a cada vez que você pisca. Um velho sábio, um guerreiro ensanguentado, um viajante cansado. Tudo isso ao mesmo tempo. Você cruzou o limiar, Odin diz, a voz ecoando dentro de você como o som de 1000 corvos batendo asas. Mas não está completo. Ainda é carne e medo. Para suportar a jornada, precisará de mais do que coragem. Precisará de conhecimento. Você tenta responder, mas percebe que não consegue falar. É como se sua voz tivesse sido arrancada junto com a memória que deixou para trás. Odin ergue a lança, Gungnir, e aponta para você. Não tema o silêncio. Às vezes, é a única língua que os deuses entendem. De repente, ele gira a lança e bate com ela no chão. O mundo ao redor muda outra vez. Você está em uma nova paisagem, uma ponte longa, estreita, feita de luz dourada. Debaixo dela, um abismo sem fim, onde sombras se movem como serpentes. No horizonte, vê-se um portão brilhante, guardado por uma figura enorme com olhos flamejantes. Heimdall, o guardião da Bifrost. Cada passo é uma escolha, Odin continua, caminhando ao seu lado como se fosse apenas um viajante comum. Você pode voltar para o que resta do que era, esquecer tudo isso, fingir que nunca ouviu o chamado. Ou pode seguir adiante, sabendo que perderá mais partes de si para ganhar algo maior. A ideia de voltar é tentadora, mas algo dentro de você, talvez o pedaço que Odin plantou ao chamar seu nome, sabe que não existe retorno. Quero seguir, você diz, e desta vez as palavras saem, mesmo que sua voz pareça distante, como se viesse de outro.
Odin sorri. Então, veja. Ele estende a mão, e o ar se preenche de imagens, cidades ardendo, batalhas entre deuses e monstros, um lobo gigantesco devorando o sol. Você reconhece o que vê, fragmentos do Ragnarok. Mas não é só o futuro, também é o passado. Vikings navegando mares que não existem mais, reis caindo em batalhas esquecidas, amantes chorando por nomes apagados. Todos os que cruzam este caminho se tornam parte disso, Odin explica. Heróis, tolos, reis e mendigos. Você não é diferente, mas talvez, ele inclina a cabeça, estudando você como um falcão avalia sua presa, talvez você possa ser mais. A ponte começa a tremer sob seus pés. O abismo embaixo se agita e uma voz monstruosa ecoa lá de baixo. Você não entende as palavras, mas sente a ameaça nelas. O que é isso? Você pergunta. É o que espera todos que falham, Odin responde calmamente. As profundezas, o esquecimento. Você olha para frente. Heimdall continua imóvel, segurando a Gjallarhorn, a trompeta que anunciará o fim dos mundos. Os olhos dele estão fixos em você. É impossível dizer se ele é um inimigo ou apenas um juiz. Para atravessar, deve provar que é digno, diz Odin. Mas não com força. Já vi homens fortes caírem como folhas ao vento. Prove que entende o que está em jogo. Prove que é mais do que apenas carne andando. Você não entende o que ele quer dizer, mas sente que não pode hesitar. Quando finalmente chega ao portão, Heimdall fala. Sua voz é grave, como o próprio trovão. Caminhante, antes de entrar, diga: o que busca? Glória, sabedoria, vida eterna? Ou apenas um lugar entre os mortos que se lembram do próprio nome? Você não responde imediatamente. A pergunta perfura mais fundo do que espera. O que você realmente quer? Não é apenas aventura, não é apenas sobrevivência. É algo maior e, ao mesmo tempo, mais intimado. Quero entender por que fui chamado, você diz, e desta vez as palavras saem, mesmo que sua voz pareça distante, como se viesse de outro. Odin sorri. Então, veja. Ele estende a mão e o ar se preenche de imagens, cidades ardendo, batalhas entre deuses de monstros, um lobo gigantesco devorando o sol. Você reconhece o que vê, fragmentos do Ragnarok. Mas não é só o futuro, também é o passado. Vikings navegando mares que não existem mais, reis caindo em batalhas esquecidas, amantes chorando por nomes apagados. Todos os que cruzam este caminho se tornam parte disso, Odin explica. Heróis, tolos, reis e mendigos. Você não é diferente. Mas talvez, ele inclina a cabeça, estudando você como um falcão avalia sua presa, talvez você possa ser mais. A ponte começa a tremer sob seus pés. O abismo embaixo se agita e uma voz monstruosa ecoa lá de baixo. Você não entende as palavras, mas sente a ameaça nelas. O que é isso? Você pergunta. É o que espera todos que falham, Odin responde calmamente. As profundezas, o esquecimento. Você olha para frente. Heimdall continua imóvel, segurando a Gjallarhorn, a trompeta que anunciará o fim dos mundos. Os olhos dele estão fixos em você. É impossível dizer se ele é um inimigo ou apenas um juiz. Para atravessar, deve provar que é digno, diz Odin, mas não com força. Já vi homens fortes caírem como folhas ao vento. Prove que entende o que está em jogo. Prove que é mais do que apenas carne andando. Você não entende o que ele quer dizer, mas sente que não pode hesitar. Quando finalmente chega ao portão, Heimdall fala. Sua voz é grave, como o próprio trovão. Caminhante, antes de entrar, diga: o que busca? Glória, sabedoria, vida eterna? Ou apenas um lugar entre os mortos que se lembram do próprio nome? Você não responde imediatamente.
A pergunta perfura mais fundo do que espera. O que você realmente quer? Não é apenas aventura, não é apenas sobrevivência. É algo maior e, ao mesmo tempo, mais intimado. Quero entender por que fui chamado, você diz, com honestidade. Quero saber por que os deuses me trouxeram até aqui. Heimdall parece satisfeito. Ele não sorri, mas seus olhos brilham como se aprovassem sua resposta. Então, entre. Mas saiba, a verdade é o fardo mais pesado que alguém pode carregar. O portão se abre e você sente uma onda de calor e frio ao mesmo tempo, como se estivesse atravessando fogo e gelo. O mundo do outro lado é uma terra de paradoxos. Campos verdes infinitos sob céus sombrios, montanhas que parecem chamas congeladas, e ao longe um grande salão, Valaskjalf, o salão de Odin. Chegamos, Odin diz, andando à sua frente, o caminho do que busca. À medida que vocês se aproximam, corvos voam sobre suas cabeças, murmurando em uma língua que você não entende. Odin toca seu ombro. Lembre-se, nem tudo que verá aqui será para você compreender. Alguns segredos são só para os que sabem pagar por eles. O salão se ergue diante de você. Portas altas o suficiente para um gigante passar. Paredes gravadas com runas vivas, respirando como se fossem feitas de carne e pedra ao mesmo tempo. Você sente que está prestes a ver algo que mudará para sempre quem você é. Quando as portas se abrem, a luz do salão o envolve. Você cruza o limiar e sabe, sem dúvida alguma, que não é mais apenas um viajante, mas um participante da saga que os deuses escrevem. O interior de Valaskjalf não é um simples salão, é um cosmos em si. O teto não termina, ele se abre para um céu estrelado que não pertence a Midgard, onde constelações desconhecidas brilham e dançam em padrões que parecem contar histórias antigas. As paredes são feitas de metal e pedra, gravadas com runas que brilham como brasas vivas, respirando em um ritmo lento, como se o próprio salão tivesse um coração. Cada passo que você dá ressoa não só no chão, mas em sua mente, reverberando com um peso que não é apenas físico. Odin caminha à sua frente, apoiado em Gungnir. Os dois corvos, Hugin e Munin, voam em círculos, pousando de tempos em ombros invisíveis, como se estivessem conduzindo uma cerimônia silenciosa. Há outros ali também, figuras encapuzadas, guerreiros que brilham como chamas, sombras que parecem ter formas humanas, mas não projetam reflexo. Alguns o encaram, outros simplesmente passam por você, ignorando sua presença. Esses são os que vieram antes, Odin diz, sem virar para você. Alguns buscaram respostas, outros buscaram poder, poucos conseguiram sair. A noção de que está no mesmo lugar que heróis antigos, talvez até deuses menores, o atinge com força. Você se pergunta se conseguirá fazer diferente, ou se seu nome será apenas mais um entre os que se perderam aqui. Ao fundo do salão você vê um trono, Hlidskjalf, o assento de Odin, elevado sobre uma plataforma de pedra negra. Mas não há pressa para alcançá-lo. Em vez disso, Odin para diante de um grande espelho circular, emoldurado por ossos de criaturas que você não consegue nomear. Olhe, ele ordena. Você se aproxima. O espelho não reflete seu corpo. Em vez disso, mostra memórias, suas, mas distorcidas, como se vistas por olhos estranhos. Você se vê em sua aldeia, ainda jovem, sonhando com batalhas e aventuras. Vê sua mãe, que você jurou proteger, e agora sente que começa a esquecer o som da voz dela. Talvez essa tenha sido a memória sacrificada na pedra. Vê-se partindo para o mar, buscando algo que nem sabia nomear. É isso que você é. Odin diz, fragmentos, desejos, lembranças presas em um corpo que apodrecerá. Você sente um calor de raiva. E o que quer que eu faça com isso? Ver minha vida e aceitar que sou pó? Odin sorri, um sorriso de quem escuta perguntas feitas por mortais há milênios. Não,
Quero que entenda que não é apenas pó. É uma peça, um fragmento de algo maior, e peças podem mudar o jogo se souberem onde se encaixar. Antes que possa responder, o espelho começa a mudar novamente. Agora você vê coisas que nunca viveu, terras distantes queimando sobre chamas azuis, criaturas gigantes saindo de mares negros, guerreiros empunhando armas que brilham com a luz de estrelas. No centro de tudo, um lobo colossal devorando o próprio horizonte. Ragnarok, você sussurra. Não é só o fim, Odin diz, é transformação. É o custo inevitável de criar algo novo. As imagens desaparecem e o espelho mostra apenas escuridão. Odin então o encara e por um instante parece menos um deus e mais um homem cansado. Você veio até aqui buscando respostas, então lhe dou uma. O chamado que sentiu não foi apenas meu. Há forças despertando, antigas, famintas. Você, como tantos outros, é um fio na tapeçaria que tentamos tecer antes que ela se desfaça. Você sente que está sendo jogado em um jogo muito maior do que imaginava. Antes que possa falar, outra figura entra no salão. É alta, com cabelos como chamas douradas e uma armadura que parece feita de puro sol. A presença dela aquece o ambiente, mas é um calor que pode queimar. Ela se curva levemente diante de Odin e depois olha para você com olhos que não piscam. Ele ainda é só um mortal, diz, com desprezo. Sif a apresenta. Ela não tem paciência para os que ainda caminham na linha entre coragem e medo. Não se ofenda. Você não consegue decidir se sente medo ou reverência. Ele não sobreviverá assim, Sif continua. Se pretende usá-lo, terá que moldá-lo. Jogar um lobo no campo de batalha não o torna caçador. Odin parece concordar. E é por isso que o trouxe. Não para lhe dar respostas, mas para lhe dar ferramentas. Ferramentas? Você pergunta. Sabedoria, visão, força que não vem só dos braços. Odin ergue a mão, e no ar aparecem 3 símbolos flutuando, runas que brilham em tons de ouro e sangue. Escolha, ele ordena. Cada uma dessas runas mudará você. Cada uma o levará a um caminho diferente, mas só pode escolher uma. Você sente o peso da decisão antes mesmo de compreender completamente as opções. As runas cantam dentro de sua mente, cada uma oferecendo algo que você deseja, algo que talvez precise. Uma promete visão, enxergar os caminhos ocultos, entender o que está por vir. Outra promete força, sobreviver a qualquer batalha, derrubar qualquer inimigo. A terceira promete conexão, um elo com os deuses, a habilidade de influenciar o destino. Escolha agora, Odin diz. E lembre-se, cada poder tem um preço. Nada é dado de graça. Você estende a mão. A runa que escolher será mais do que um símbolo. Ela se gravará em você, moldando o que será a partir de agora. E pela primeira vez, você entende. Esta saga não é apenas viajar, é sobre se tornar algo que jamais imaginou ser. Você escolhe a runa. O toque dela queima sua pele como ferro em brasa, mas não há dor, apenas uma sensação avassaladora de que algo maior está se fundindo ao seu ser. É como se o mundo respirasse junto com você. Sua visão se expande, cada sombra ganha profundidade, cada som carrega um significado oculto. O ar cheira diferente, pesado com a presença de forças que antes estavam escondidas de você. Odin observa em silêncio. Não há aprovação nem reprovação, apenas um interesse profundo, como se fosse um artesão avaliando uma peça recém-criada. Assim é feito, ele diz, e seu tom não carrega a solenidade de um rito, mas a inevitabilidade de algo que já estava decidido antes mesmo de você colocar os pés aqui. Sif, por outro lado, sorri, um sorriso afiado. Agora começa a parecer menos um viajante perdido e mais alguém que poderia sobreviver ao que está por vir. Antes que possa responder, Odin se volta e caminha em direção ao trono, mas para no meio do caminho, sem sentar-se. Mas força ou visão não bastam.
É hora de aprender o que os deuses realmente enfrentam. Ele estende a mão para o ar, e as paredes do salão desaparecem. De repente, você está de pé em um campo de batalha infinito, sob um céu de fogo e gelo. Gigantes de tamanho impossível caminham ao longe, pisoteando vales inteiros como formigueiros. Serpentes tão grandes que parecem rios vivos se enroscam em montanhas, derrubando-as como árvores frágeis. E no meio de tudo isso, os deuses. Thor esmagando inimigos com Mjolnir, Tyr enfrentando uma criatura com mandíbulas que poderiam engolir o próprio sol, Frey brandindo uma espada que brilha como a aurora. Mas não são visões abstratas. Você sente o vento cortante, o cheiro de sangue, o calor das chamas. Cada detalhe é real. O que está vendo, Odin explica, é a batalha que está sempre acontecendo, nos cantos do tempo, nas margens da realidade. Ragnarok não é um evento único, é uma maré que avança e recua, testando aqueles que ousam existir. Você se abaixa instintivamente quando uma lança passa voando, rasgando o ar perto do seu rosto. Ela crava no chão e explode em chamas azuis. Isso é seguro? Você pergunta, gritando para ser ouvido. Não, Odin responde, quase divertido. Nada que vale a pena é seguro. Um gigante o vê e começa a caminhar em sua direção. Cada passo dele faz o solo tremer. Você congela, incapaz de se mover. Reaja, Sif grita. Você não está aqui para observar. E então, como se a runa que você escolheu finalmente despertasse, algo muda. Seus músculos se enchem de energia ou, talvez, sua mente clareia com uma visão inesperada. Você vê o gigante não como um monstro invencível, mas como um corpo com pontos vulneráveis, como um destino que pode ser desviado. Sem pensar, você corre em direção a uma pilha de armas caídas. Sua mão escolhe uma espada longa, pesada demais para um mortal comum, mas que agora parece moldada para você. O gigante ergue um braço enorme para esmagá-lo, mas você desliza por baixo do golpe, guiado por instinto ou por forças invisíveis. Sua lâmina corta o tendão do calcanhar da criatura, que urra e cai de joelhos. O chão treme, mas você permanece firme. Um rugido atravessa o campo, não do gigante, mas de aprovação. Quando olha para trás, Odin está parado, observando. Você começa a entender, ele diz. Mas antes que possa responder, a cena muda de novo. O campo de batalha desaparece. Agora, vocês estão em uma clareira silenciosa, cercada por árvores que parecem sussurrar. No centro, um poço profundo, um abismo de águas negras que reflete algo além do céu. O poço de Mimir, Odin explica, onde bebi sabedoria em troca de um olho, onde aqueles que ousam pagar o preço podem ver o que está escondido. Você engole em seco. E eu, o que devo pagar? Odin o encara. Você já começou a pagar. Cada memória que deixou, cada pedaço de si que sacrificou é a moeda deste caminho. Mas o poço sempre exige mais. Você se aproxima da borda. A água é calma, mas você sente que se olhar demais será engolido. Quer respostas? Quer ver seu destino? Quer entender por que nós o escolhemos? Odin pergunta. Sua voz mais baixa, quase paternal. Então, olhe. Você respira fundo e encara o reflexo. No início, vê apenas seu rosto, mas logo ele muda. Vê-se mais velho, com cicatrizes que não lembra de ter recebido. Vê amigos que ainda não conhece, e alguns morrendo em suas mãos. Vê-se diante de uma criatura que não consegue nomear, tão grande que ocupa o horizonte inteiro. E então vê algo que o paralisa. Você, sentado no trono de Hridlskjalf, com Gungnir na mão. Um rei, um deus, ou algo além disso. A visão desaparece, deixando apenas a água calma. Você cai de joelhos, tremendo. O que foi isso? Odin se aproxima e toca seu ombro. O futuro é um rio. Você viu uma de suas margens. Cabe a você decidir se vai alcançá-la ou se vai afogar-se tentando. Você respira fundo, tentando processar tudo.
Mas por mais assustador que seja, algo em você acende. Uma chama que não vai se apagar tão cedo. Então me ensine, você diz. Quero estar pronto. Odin sorri. E assim começa a verdadeira jornada. Você se levanta do chão úmido da clareira, sentindo um peso estranho e novo sobre seus ombros, uma mistura de responsabilidade e poder que nunca imaginou carregar. Odin o acompanha em silêncio, e a caminhada de volta para Valaskjalf parece mais curta, como se o próprio salão estivesse esperando por seu retorno, ansioso para ver o que você fará em seguida. No caminho, você sente os olhos de outros seres sobre si, as figuras encapuzadas, os guerreiros flamejantes, as sombras que passam silenciosas. Alguns murmuram em línguas antigas, e embora você não compreenda as palavras, sente que estão discutindo seu destino, como se você fosse uma peça nova em um tabuleiro de xadrez cósmico. Ao chegar ao salão, Odin o conduz até o trono de Hlidskjalf. Sente-se, ele ordena. Olhe ao redor, veja o que um deus vê. Você obedece e, ao sentar, sente uma energia pulsante subindo por sua coluna vertebral. De repente, o mundo se desdobra em 1000 panoramas. Terras distantes, batalhas épicas, navios navegando mares escuros, criaturas míticas cruzando o horizonte. Este é o poder que você pode controlar, Odin diz. Não é força bruta, não é mera sorte, é visão. É o dom de enxergar o que outros não podem. Mas lembre-se, ver é um fardo, porque a verdade nunca é simples. Enquanto você absorve essa nova percepção, uma sombra se aproxima do trono. Loki, o deus trapaceiro, com um sorriso que mistura malícia e tristeza. Seus olhos brilham com a promessa de caos e segredos. Ah, um novo aprendiz, Loki diz, inclinando a cabeça. Interessante, mas diga-me, mortal, você está pronto para o que vem depois? Para as escolhas que não têm resposta certa? Para os jogos que não terminam? Você sente o ar ficando mais denso, como se as palavras dele carregassem um veneno sutil. Ainda assim, há algo sedutor em sua presença, uma promessa de liberdade e poder que nenhum outro oferece. Não tenho escolha, você responde firme. Se quero entender, preciso enfrentar tudo, o bom, o ruim e o incerto. Loki sorri mais amplamente. Então, vamos começar. Que comece o teste. De repente, o salão se transforma em um labirinto de espelhos. Cada reflexo mostra versões diferentes de você. Um guerreiro destemido, um líder amado, um traidor condenado, um homem quebrado pela dor. Você deve escolher qual caminho seguir, Loki diz. Mas lembre-se, nem todos os caminhos levam ao que você deseja, e alguns nem levam ao que você espera. Você anda pelo labirinto, cada passo uma decisão, cada espelho uma tentação ou um aviso. Em alguns, você vê-se triunfante, em outros, destruído. Cada imagem provoca emoções intensas, orgulho, medo, dúvida, raiva. Em um momento, uma voz interior lhe sussurra que a força será sua salvação, em outro, que a sabedoria o guiará. Você percebe que nenhuma escolha é fácil, que todo caminho carrega um preço. Finalmente, você chega a um espelho que não reflete sua imagem, mas um vazio absoluto. Loki se aproxima e diz: este é o caminho da aceitação. Reconhecer que nem tudo está sob seu controle, que alguns destinos são inevitáveis. É um caminho difícil, mas honesto. Você sente o peso da escolha diante de si, a consciência de que o verdadeiro teste não é vencer batalhas, mas entender a si mesmo e ao mundo que o cerca. Loki desaparece em um sorriso enigmático e o labirinto se desfaz, deixando você de volta ao salão com Odin esperando pacientemente. Você passou por um teste que poucos ousam enfrentar, Odin diz, mas a jornada está longe do fim. O que aprendeu? Você pensa por um momento que ser parte da saga dos deuses não é um prêmio, é um compromisso, que coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dela,
que nem tudo pode ser controlado, mas tudo pode ser compreendido. Odin acena com aprovação. Então, continue, porque, mesmo agora, há mais forças despertando, e o mundo está mudando. Você sabe que está apenas começando a entender o papel que deve desempenhar, não como um simples mortal, mas como um guardião das histórias, um guerreiro entre lendas. E ao olhar para o céu estrelado dentro do salão, sente que está exatamente onde deveria estar. O silêncio no salão de Valaskialf é profundo, quase palpável, como o momento antes da tempestade. Você percebe que tudo o que viveu até aqui foi apenas uma preparação, uma série de testes e visões que lhe mostraram não só o que é, mas o que pode vir a ser. Odin se aproxima lentamente, segurando Gungnir com a mão firme, e seus olhos profundos parecem carregar o peso de eras. Agora, ele diz, você verá a última parte da jornada, o que espera além da batalha, além do fogo do Ragnarok. Ele levanta a lança e uma luz dourada se derrama sobre vocês. O salão desaparece e você se encontra em um bosque sereno, onde o tempo parece suspenso. A luz do sol filtra-se entre as folhas, criando padrões dourados no chão coberto de musgo. O ar é fresco, carregado com o aroma de pinheiros e terra úmida. Este é o lugar dos finais e dos começos, Odin explica. Aqui, as almas se encontram antes de seguir para seus destinos. Você caminha por entre as árvores, sentindo uma paz estranha e profunda. À sua frente, um rio cristalino serpenteia lentamente, refletindo o céu azul e as nuvens brancas. À margem, figuras familiares surgem. Guerreiros que você viu nas visões, heróis que enfrentaram o fim e o recomeço. Alguns sorriem, outros parecem silenciosos, mas todos têm algo em comum, uma aceitação tranquila. Odin se senta em uma pedra e você o acompanha. Aqui, tudo se completa, ele diz. A jornada que começa em Midgard pode terminar neste lugar, ou se transformar em outra coisa. Depende do que você escolheu ser. Você olha para o rio e pensa em tudo o que viveu. A escolha da runa, o confronto com o gigante, o mergulho na sabedoria de Mimir, os testes de Loki. Tudo culminou neste momento de serenidade, onde o passado, o presente e o futuro parecem entrelaçados. E agora? Você pergunta. Agora, Odin responde, você sabe que a verdadeira saga nunca termina. Ela se renova em cada decisão, em cada gesto, em cada sonho. Você é parte dela, assim como todos os que vieram antes e todos que virão. O céu parece se abrir e estrelas começam a brilhar com mais intensidade, como se o próprio universo celebrasse sua jornada. Você sente uma conexão profunda com tudo, a terra, o mar, o céu, os deuses, os homens. Você descansará agora, mas lembre-se, as histórias continuam. E em algum lugar, outro viajante ouvirá seu nome nas lendas. Enquanto o sol começa a se pôr, um sentimento de calma se instala em você. Não há medo, apenas a certeza de que, não importa onde vá, sempre carregará a força das sagas nórdicas, uma chama eterna que nunca se apaga. Com essa certeza, você fecha os olhos lentamente, deixando a serenidade do bosque envolver sua mente, levando-o para um sono profundo e restaurador. Você repousa em um mar de tranquilidade, onde o eco das sagas se transforma em uma melodia suave, embalando seu espírito para o descanso. Imagine que o vento frio do norte sussurra canções antigas de coragem e sabedoria, envolvendo seu corpo com a calma firme dos fiordes silenciosos. Cada respiração que você toma é profunda e lenta, como o ritmo constante do oceano que banha as costas da terra dos vikings. Neste momento, você não está apenas ouvindo uma história, você está se tornando parte dela.
Cada desafio enfrentado, cada escolha feita, é uma onda que molda a costa da sua alma. Sinta a força dos guerreiros ancestrais correndo nas veias do tempo, um legado que pulsa silenciosamente dentro de você. Não há pressa, não há pressões do mundo exterior, apenas a vastidão do céu nórdico acolhendo seu descanso. Enquanto seus olhos se fecham suavemente, permita que a paz da floresta encantada e a sabedoria dos deuses o envolvam como uma capa quente contra o frio da noite. Sua mente viaja através dos corredores das eras, tocando as estrelas que guardam os segredos da criação e do renascimento. Que seu sono seja profundo e reparador, um porto seguro, onde os sonhos se tornam jornadas tão grandiosas quanto as sagas que você ouviu. Amanhã, ao despertar, você carregará consigo a força e a serenidade dos antigos vikings, pronto para enfrentar o mundo com um coração valente e uma mente clara. Boa noite, bons sonhos.